Tem certeza? Podemos começar? Deixa eu desligar aqui. Uma fase de economia de energia, ajudar a natureza, né? E diminuir o déficit do trabalho. Então vamos lá. Boa noite, bem-vindos todos então a mais um dia de trabalho aqui na Morosidade. Né? Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 15 e 16 do livro O Profeta, escrito por Khalil Gibran. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho discipular. O discípulo é aquele que está aberto ao novo, ao diferente, que não se prende a velhas ideias, que não se prende, na verdade, a ideia única. A qualquer momento que você quiser fazer uma pergunta, concordar, discordar, ou simplesmente falar algo que passa pela cabeça, só levantar a mão, a gente chama por diálogo. Isso aqui não é um monólogo, não é uma doutrinação. Certo? É uma proposta dialética. Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta? Não? Muito bem. Muito bem. Então vamos começar a falar sobre o profeta. Capítulos 15 e 16, escrito por Khalil Gibran. Começa dizendo que num dos cadernos em que Gibran reescrevia de próprio punho as versões sucessivas de O Profeta, encontra-se desenhada em caracteres árabes a seguinte invocação: ajuda-me, ó Deus, a exprimir neste livro a tua verdade envolta em tua beleza. E é mais uma definição feliz de um profeta e uma das razões de sua popularidade. Então, começando, capítulo 15. E uma mulher chamada Almitra saiu do santuário e ela era vidente. E ele a encarou com infinita ternura, pois fora ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo: profeta de Deus em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio? E agora teu navio chegou, e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela pátria de tuas recordações e a morada de teus maiores desejos. E nosso amor não te quererá prender, nem nossas necessidades te reterão. E uma coisa, porém, pedimos-te: antes de nos deixares, fala-nos e dá-nos algo da tua verdade. E nós a transmitiremos aos nossos filhos, e eles a transmitirão aos seus filhos, e ela não perecerá. Na tua soledade, vigiaste por nossos dias, e na tua vigília, escutaste os gemidos e os risos de nosso sono. Agora revela-nos a nós próprios, e conta-nos o que te foi revelado do que existe entre o nascimento e a morte. Então é assim que se invoca o profeta. E no capítulo 15, o profeta que vai perguntar: povo de Orfalese, de que poderia falar-vos, senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas? E a sacerdotisa falou novamente e disse: fala-nos da razão e da paixão. E esse é o tema do capítulo 15 do livro O Profeta: razão e paixão. Certo? E o profeta vai falar que vossa alma é frequentemente um campo de batalha, onde vossa razão e vosso juízo combatem contra a vossa paixão e vosso apetite. Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma, transformando a discórdia e a rivalidade entre vossos elementos em união e melodia. Mas como poderei fazê-lo, a menos que vós próprios sejais também pacificadores, mais ainda enamorados de todos os vossos elementos?
começar dizendo que existe dentro de todos nós um conflito. E esse conflito está no que nós devemos fazer e naquilo que nós queremos fazer. No final, é um conflito ético. Tem o que eu devo fazer, o que eu posso fazer e o que eu quero fazer. Muitas vezes, o que eu devo fazer, eu não quero fazer. Quando eu posso fazer, eu não faço. E quando eu gostaria de fazer, eu já não consigo mais. E nisso tem um escritor inglês que diz o seguinte: quantos homens eu conheci que quando podiam fazer não fizeram, e aí quando deviam fazer não puderam. Isso vale para todos nós. Quantas vezes nós procrastinamos aquilo que nós sabemos que devemos fazer, até o ponto que não temos mais condição hábil de realizar. E essa é aquilo que o profeta vai nos provocar hoje a discernir, a refletir, a meditar. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, e as nossas paixões são justamente o que vão nos levar aos nossos sofrimentos. Porque paixão tem dois radicais, vem de duas palavras gregas, uma grega e outra latina. Paixão vem de patos, patos quer dizer em grego doença, e o chão é de cordão, coração. Então, na sua etimologia, no seu radical, paixão está dizendo que é a doença do coração, ou a doença das emoções. Então, estar apaixonado é estar doente nas suas emoções, porque aquele que tem paixão por algo ou por alguém não consegue ver, não consegue discernir o que é real da ilusão que propõe. Quantas vezes nós, principalmente na nossa juventude, na nossa mocidade, nos apaixonamos por alguém e nos primeiros momentos dessa paixão, desse estar enamorado, nós idealizamos aquele ser como se quase fosse perfeito. E só no decorrer do tempo que nós realizamos que é um ser cheio de situações que também precisam ser melhoradas. E que não é, e nunca foi, aquele ser por quem nós nos apaixonamos, porque esse era um ideal da paixão. Era só algo que existia só na minha mente, só na minha emoção. E nunca foi real, nunca foi quem eu idealizei que era. Então a paixão, ela te tira a real noção de enxergar o que é verdade, o que é realidade. Para que a gente passe apenas a perceber um ideal que nós projetamos e que nunca existiu. Podendo virar um vício. Qualquer vício. Alguém já passou por uma situação parecida com essa? Não? Ninguém? Quando o cara é guri, o cara arranca o topão do dedo, mas está apaixonado, nem sente que arrancou. Você sabe, guri? Não, tu tá cego pela... Com 50 não, né? Tu tá cego pelo teu fascínio, Isso. Fascinado e o resto que se dane tudo. Exatamente. Ao ponto de nem se perceber as consequências da situação que está entrando. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes nós reclamamos, nós choramos, né? E brigamos muitas vezes com Deus porque nós conseguimos exatamente aquilo que estávamos procurando. Estava conversando eu antes de vir para cá com uma pessoa, duas na verdade, falando de um caso parecido onde uma pessoa ficou buscando, queria uma companheira, ficou anos pedindo por uma companheira, até que ela veio. Logo que ela veio, acabou desenvolvendo. Desencarnou, não aguentou. Antes de desencarnar, veio pedir ajuda dizendo: eu preciso da tua ajuda. Mas por que acontece? Ela não me obedece.
ela não me obedece. Eu digo, bom, se tu encontrar uma esposa, namorada que obedeça, diz que nós vamos fantástico mostrar isso, né? Porque deve ser um alien, não é desse planeta, né? Mas ele veio todo preocupado, dizendo assim, eu não sei o que fazer, ela não me obedece. Eu digo que tu passou muito tempo sozinho mesmo, mas tudo bem. E é isso, as nossas paixões, a nossa doença dos sentimentos nos cega para a realidade. E depois que essa cegueira vai passando, a gente vai jogando coisas nos ombros do outro que ele nunca disse que ia carregar. Que em momento nenhum foi acordado ou combinado que ele era daquele jeito. Nunca foi, ele sempre foi o que foi. Era você que não via a realidade, que não se permitia ver, ou mesmo que quando via, se enchia de motivos, de verdades dentro de si para não precisar encarar aquilo com a realidade que é. Então essa é a proposta do profeta nesse momento. Ele diz, na alma de todos os seres há um embate, há uma luta entre a razão e a paixão. Na alma de todos os seres. Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme se quebram, só podereis ficar derivando ou permanecer imóveis no meio do mar. Pois a razão, reinando sozinha, restringe todo o impulso, e a paixão, deixada a si, é um fogo que arde até a sua própria destruição. E é exatamente assim. Quando nós nos apaixonamos por algo, é um fogo gigantesco, mas que esse fogo vai levar à própria destruição. Porque no seu cérebro, na sua semente, está a própria destruição de si mesmo. Portanto, que vossa alma eleve vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar. E que dirija a vossa paixão a passo com a razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana e, tal a fênix, renascer de suas próprias cinzas. Porque a paixão é algo inerente a todo o ser, ela vai vir, ela vai acontecer. A proposta é que ela acontecendo, nós tenhamos uma postura madura em relação às nossas emoções, para que a gente saiba lidar com isso e não se deixe entregar nem se levar, desmedida, descabidamente. Que não se pule nesse abismo sem nem ter a mínima ideia de onde vai parar. Certo? Tudo bem? E o profeta vai continuar dizendo, gostaria que tratasseis vosso juízo e vosso apetite como tratareis dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não honraríeis a um hóspede mais do que a outro, pois quem procura tratar melhor a um dos dois, perde o amor e a confiança de ambos. Então aqui o profeta nos pede equidade. Saber levar as coisas de maneira equânime. Né? Sem se exaltar, sem se deixar levar por uma ou outra. Tendo um posicionamento nas suas emoções maduro, entendendo que se eu estou sendo me levado pela paixão, eu não estou vendo com clareza, eu não estou percebendo as coisas com clareza. Eu tenho que parar, respirar e meditar. O que é que eu estou vendo e qual que é a realidade? São coisas diferentes. Porque depois que a paixão se extingue pelo próprio fogo que ela se consome, fica só a realidade. E aí muitas vezes nós não sabemos lidar com essa realidade que vem, e aí nós nos frustramos e nós ficamos reclamando, brigando, lutando e botando a culpa em Deus ou no diabo. Por uma escolha que foi intrinsecamente nossa e só nossa. De mais ninguém. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos álamos brancos, partilhando da paz e da serenidade dos campos e dos prados distantes, então que vosso coração diga em silêncio,
Deus repousa na asa. Então, quando tu estiver cercado de mansuetude e estiver liberto das tuas emoções e tu puder realmente meditar fundo em ti mesmo, que teu coração, que a tua essência cante nos teus ouvidos, Deus repousa na asa. Mas não aquela razão que nos leva a acreditar que somos melhores que os outros. Não naquela razão que nos leva a acreditar que nós podemos passar por cima dos outros. Não naquela razão que nos leva ao individualismo, ao egoísmo, à soberba, à ganância, ao ódio, à inveja, à amargura, ao rancor. Não é essa. Porque isso também é uma paixão. Isso também é algo que nós temos que aprender a lidar entre nós mesmos. A verdadeira razão é aquela que coloca todos os seres no mesmo patamar e diz: todos nós somos intrinsecamente bem, somos do bem e temos todos intrinsecamente coisas a serem trabalhadas em nós mesmos. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos só em posições diferentes, alternadas. Hoje eu aqui, amanhã eu no seu lugar e você no meu. Por isso que não tem ninguém melhor que o outro. Todos estão apenas tendo experiências sobre si mesmo. E nisso está Deus repousando na sua razão, onde você não coloca absolutamente nada, nem ninguém como pior e nem como melhor. Todos estão como estão. Mas só estão como estão, porque vai chegar um momento em que todos não vão estar mais nessa situação, nem nessa posição. E nós temos de trabalhar as nossas emoções para compreender isso. Normalmente começa com os nossos bisavós, depois com os nossos avós, talvez tios, ou pais, ou amigos dos pais, até que cheguem os nossos irmãos, nossos amigos, e a nossa vez também chega, no momento de mudar de posição. E isso vai acontecer para tudo e para todos. E nesse momento só vai ficar o amor, que não foi desperdiçado no dia em que se viveu, em todos os dias que se viveu. Só esse amor vai ficar. Ou, para alguns ainda, a culpa de não ter amado, ou de não ter realizado o que podia realizar, porque simplesmente escolheu não fazer. E quando bramir a tempestade e o vento poderoso sacudir a floresta, e o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu, então que vosso coração diga com temor e respeito: Deus age na paixão. Olha que interessante. Assim como o profeta exalta a postura consciente, ele também entende que a paixão é necessária. Porque a paixão vai revelar em todos nós aquilo que nós temos que trabalhar em nós mesmos. Como a nossa visão é deturpada em relação à realidade. Como nós tendenciosamente buscamos ver aquilo que nos é interessante, aquilo que nós queremos ver, não o que é real. Então Deus age na paixão para nos dar a oportunidade de perceber quem nós somos. Não o que o outro é ou deixa de ser, mas sim quem nós somos. Mais ninguém. Viver nada mais é do que aprender a bem viver. Esse bem viver é ser feliz. E toda vez que você faz uma escolha que te leva à infelicidade, você tem a oportunidade de ver quem você é. Não o que o mundo faz, não o que o outro é ou deixa de fazer, mas só exclusivamente quem você é. Porque são as suas escolhas que fazem você chegar nisso. Não foi a escolha de mais ninguém. E já que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, também deveis descansar na razão e agir na paixão. Olha que interessante, ele fala descansar na razão, agir na paixão. Ou seja, ter uma postura emocionalmente madura na sua razão e agir quando a sua paixão se manifesta, entendendo que sim, isso me toca, isso sou eu, então é ali que eu tenho que trabalhar a mim mesmo. Porque quando tudo está bem, ninguém faz qualquer coisa, todos ficam sentados e confortavelmente sentados, acomodados na sua zona de conforto. Então é na paixão, quando as coisas se mexem, quando começa a ficar desconfortável,
é que nós temos a real oportunidade de trabalhar nós mesmos. Só aí. Mais lugar algum. Certo? Aqui nós falamos da paixão e da razão. Alguém tem algum questionamento? Algo que queira perguntar? Até aqui? Alguém se viu no tema proposto? Você é uma exceção. Todos os outros não se viram. Realmente tem problema. Vai lá para a NAREC. Melhor lugar para a gente. Não fecharam o manicômio lá.